Quando eu resolvi vir morar com o meu namorado, eu confesso pra vocês que os primeiros meses foram muito difíceis. Mas eu já adianto pra vocês que morar com o namorado não é o problema. O problema é você dividir casa com outra pessoa. Seja seus pais, seu irmão, sua amiga, ou seu namorado, a sua esposa. Conviver com outra pessoa é difícil, porque são outras manias, é outra criação, é outra rotina, e não importa o quão parecido você é com essa pessoa, sempre vai ter alguma coisa que vai te incomodar morando com ela. E assim, eu sei que morar com homem já é difícil naturalmente, e isso eu não falo nem por conta do meu namorado, tá? Eu vejo o relato das minhas amigas e obviamente muitos relatos na internet, e a gente chega na conclusão de que homem realmente é o problema da sociedade, principalmente quando se diz a respeito de conviver junto dentro de uma casa. Mas eu aprendi uma coisa com o meu namorado e eu vou falar pra vocês que ele tava certo esse tempo todo e a minha mãe tava completamente errada. Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Natália e hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito sério, principalmente se você é mulher. Quando eu vim morar com meu namorado, os primeiros meses foram muito difíceis, porque eu a todo momento queria arrumar a bagunça dele. E assim, não era pouca bagunça, porque ele era um homem que já morava sozinho. E ele trouxe com ele muitas manias, uma rotina totalmente diferente da minha, e conviver com isso no começo, pra mim, foi muito difícil. E foi uma coisa que eu tive que refletir muito e colocar a mãozinha dentro da minha consciência e falar, Natália, é isso mesmo que você quer? Cá estamos há mais de 3 anos de relacionamento e acho que isso responde à pergunta de vocês. Eu ficava o tempo todo atrás dele querendo arrumar a bagunça que ele fazia, principalmente dentro do guarda-roupa dele. A gente não divide o mesmo guarda-roupa, eu tenho uma cômoda e ele tem um guarda-roupa. Eu via ele saindo do trabalho e ele tirava a roupa que ele dormiu e jogava dentro do guarda-roupa, e aí ele chegava do serviço e jogava dentro do guarda-roupa, e aí começava a ficar aquela montoeira de roupa amarrotada, tudo desdobrada. Todos os dias eu pegava o guarda-roupa dele pra arrumar. E era uma coisa que me esgotava. Eu ficava brava com isso. Eu ficava brava com ele porque ele não arrumava o guarda-roupa dele. Sendo que pra ele, o guarda-roupa dele estar bagunçado não era um problema. Era um problema pra mim. O guarda-roupa dele estar bagunçado. Uma outra coisa que me pegou muito quando a gente foi morar junto é que, na época, eu ainda trabalhava na escala 6x1. E eu chegava muito tarde em casa. Eu chegava lá pras 10 horas da noite. E eu aprendi com a minha mãe que a gente tinha que fazer as tarefas de casa todos os dias. E eu morei com a minha avó a minha vida inteira, eu morei com a minha avó e com a minha mãe. E eu via a minha avó limpando casa todos os dias. Todo dia minha avó passava vassoura, passava pano no chão, tirava pó, limpava o fogão, lavava a louça todo santo dia. E até hoje é assim. E quando eu vim morar sozinha com ele, eu falei, não, eu preciso fazer isso, porque esse é o certo, eu preciso passar uma vassoura todos os dias em casa, eu preciso tirar o pó todos os dias, eu preciso lavar a louça todos os dias, tudo eu achava que eu precisava fazer todos os dias. E no começo eu fiz isso, só que pra mim tava sendo uma rotina totalmente exaustiva, porque eu chegava muito tarde em casa, consequentemente eu acordava muito tarde, porque eu precisava descansar as minhas 8 horas diárias, já acordava na correria pra poder acordar e ir pro trabalho, e chegava tarde e repetia tudo. Por um curto período, eu comecei a fazer essa rotina de querer arrumar a casa todos os dias. Tinha dia que eu chegava do trabalho e eu parava de limpar a casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu não ia passar uma vassoura na casa, eu não ia passar um paninho no chão, eu não ia só lavar uma louça, eu fazia uma faxina. E eu achava que essa faxina eu tinha que fazer todos os dias. Isso me deixava muito estressada. E um dia eu comentei com a minha mãe sobre essa carga que eu tava carregando e que eu tava muito cansada. E ela falou pra mim uma coisa que hoje eu penso, gente, completamente maluca essa mulher. Ela falou, filha, arruma um cômodo por dia, assim você não se cansa tanto. Primeiro que acho que isso nunca daria certo, porque você limpar um cômodo por dia, sua casa ela nunca vai estar 100% limpa. Segundo que, meu Deus, eu vou limpar um cômodo por dia, um dia eu vou limpar o banheiro, um dia eu vou limpar o quarto, outro dia eu vou limpar a sala, depois eu vou limpar a cozinha e depois eu vou... Não dava certo. Toda vez que o meu namorado, ele chegava e ele via que eu tava fazendo as coisas em casa, ele não chegava do trabalho e via, nossa, ela tá fazendo tal coisa, já vou fazer outra. Ele chegava e ele deitava no sofá pra descansar. Eu falava, gente, não é possível. Eu falei, não é possível que esse homem, ele vai sentar no sofá e ficar vendo reels por 1 hora depois do trabalho, ao invés de vir me ajudar a limpar a casa. E isso começou a me deixar muito estressada. Muito, muito, muito estressada. E um dia eu sentei com ele, conversei, eu falei, amor, eu quero que você chegue do serviço e eu quero que você venha me ajudar a limpar a casa, porque eu tô ficando muito sobrecarregada, você chega e você já senta no sofá. E ele me falou uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso
isso por um tempo e eu percebi que ele tava certo. Ele falou: amor, a gente trabalha o dia inteiro, descansa. Depois a gente arruma a casa, ninguém vai vir aqui fiscalizar. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, ele tá certo. Só que eu demorei muito pra chegar em casa e descansar. Eu me sentia culpada de chegar do trabalho e descansar. Eu precisava chegar do trabalho e ir lavar louça, e botar uma roupa na máquina pra bater. Eu precisava chegar e fazer alguma coisa. Só que com o tempo, eu fui tentando fazer isso e isso acabava me deixando mais estressada ainda. Porque eu falava, eu não tô fazendo as minhas obrigações. E gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Não é nem querendo me gabar, mas assim, eu acho que eu tô na caixinha das exceções dos homens no relacionamento, porque o meu namorado, ele faz a parte dele em casa, ele mora aqui e ele tem as responsabilidades da casa tanto quanto eu. E aqui em casa a gente não recebe visita, a gente não é um casal que gosta de receber visita, a gente gosta de estar ele, os cachorros e a gata em casa e tá ótimo, a gente não chama ninguém pra vir aqui em casa. Eu de verdade acho que de visita mesmo a gente recebeu tipo 3 visitas em 3 anos de relacionamento, é uma por ano e tá ótimo, não precisa de mais ninguém. Uma porque a nossa casa ela é muito pequena, então assim, só pra nós dois e os bichos já é um ambiente muito apertado, apesar do nosso quintal ser consideravelmente grande. Então não tem ninguém pra fiscalizar a nossa sujeira, não tem porquê a gente ter a casa impecável todos os dias. Uma coisa que eu demorei muito pra cair na real é que a minha avó, ela só limpa a casa todos os dias, como ela limpa, porque ela não trabalha. É a única coisa que ela tem pra fazer. Eu não, eu trabalho, eu faço faculdade, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho minhas coisas pra fazer, eu tenho meus hobbies, eu quero sair, entendeu? A minha avó não. A única coisa que a minha avó faz da vida dela é ficar em casa limpando casa. Então é óbvio que essa rotina de limpar a casa todos os dias nunca iria dar certo pra mim. E eu tenho certeza que não dá certo pra você também. E amiga, tá tudo bem, vai descansar. Chega do serviço e vai descansar, pelo amor de Deus. Não tem problema você deixar a louça de um dia pro outro. Vai descansar. Não tem problema você passar um dia sem passar a vassoura no chão. Não tem problema você deixar a casa acumular um pouquinho de poeira em cima de uma prateleira. Nós, mulheres, temos que entender que hoje a nossa rotina e a nossa realidade é diferente da rotina e da realidade da mulher de 40 anos atrás, de 50 anos atrás. Hoje a gente trabalha, a gente faz faculdade, a gente pega transporte público ou a gente encara o trânsito de 1 hora, 2 horas. A gente tem nossas obrigações, a gente gosta de sair, a gente gosta de se cuidar, de fazer uma sobrancelha, de fazer uma unha. A gente não fica trancada dentro de casa o dia inteiro esperando o nosso marido chegar pra poder fazer janta e cuidar dos filhos. Então não fica com medo de adaptar as suas tarefas de casa pra sua rotina atual. Tá tudo bem, amiga. Eu juro pra você que tá tudo bem você descansar. Nossa rotina é muito corrida. A gente tem uma sobrecarga mental muito maior do que os homens. Então depois que eu aprendi a descansar com o meu namorado, gente, a minha vida, ela virou outra coisa. Eu não me sinto mais culpada de chegar em casa e sentar no sofá e ver TikTok, ou de ir ler um livro, ou de ver um filme e depois ir fazer as minhas obrigações. A gente julga tanto esse comportamento dos homens e assim, será que eles estão totalmente errados em querer descansar depois de um dia de trabalho? A única pessoa que sai prejudicada nessa rotina exaustiva é você. Desculpa, essa é a verdade. Então, amiga, calma. Se você tá indo morar sozinha pela primeira vez, ou se você já mora e tem essa sobrecarga, calma, tá tudo bem, pode descansar, depois você vai lavar sua louça. Você não precisa estar 100% do tempo trabalhando e ocupando a sua cabeça e fazendo coisas e obrigações. A vida é muito mais do que isso. Mas e aí? Você já pensou sobre isso? Você já parou pra refletir no que você faz na sua rotina que mais te sobrecarrega? Você já parou pra pensar o que você pode fazer pra mudar isso? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu espero ter trago um pouquinho de luz dentro dessa sua cabecinha. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!